Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Redação. Até o momento, cerca de apenas 14% dos jovens brasileiros entre 16 e 17 anos solicitaram a emissão do título de eleitor. Vale ressaltar que o voto é facultativo para essa faixa etária. Se você tem 15 anos e completará 16 até o dia 2 de outubro, também tem direito de emitir o título. Segundo o IBGE, o Brasil tem mais de 6 milhões de adolescentes aptos a solicitar o documento eleitoral. Para falar sobre esse assunto, recebemos hoje Edna Saboia, coordenadora de eleições do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, Tiago Cotrim, jornalista e cientista político, e Lara Fortes, estudante que vai votar pela primeira vez nas eleições deste ano. Quem me ajuda a conduzir o papo de hoje é minha colega de TV Otimista, Tami Cavalcante. Primeiramente, pessoal, obrigado a todos pelo convite aceito. Lara, qual a importância, na sua opinião, do voto, na sua faixa etária? Eu acho que o voto em si é uma coisa muito importante, até porque ele meio que define a gente muito como cidadão, né? Eu lembro na sua aula que você falou sobre que em Roma e na Grécia, tipo, para você ser cidadão, você tinha que ter as decisões políticas. E hoje, nada melhor do que isso do que o voto, né? E eu percebo que muitos dos adolescentes, pessoas da minha idade, não percebem muito essa importância também. Você acha que o momento hoje é crucial do contexto político para que a sua faixa etária se engaje nas eleições? Sim, eu acho que as pessoas elas tendem a ver a nossa geração de uma forma menosprezada, mais ou menos isso? Não sei. Eu não levo muito a sério a nossa geração. E eu acho que a gente tem que mostrar, sim, a nossa importância, principalmente através do voto, que é uma coisa muito importante, né? Perfeitamente. Tiago, desde 92 até agora, que quando esses números vêm sendo contabilizados, a gente tem a menor adesão dessa faixa etária de 16 a 17 anos para emitir o título. Na sua avaliação, ao que se deve essa procura baixa dos adolescentes pela participação política? Nós temos como diversos fatores históricos da participação desses adolescentes entre 16 e 17 anos nas eleições, e o principal fator é justamente a desilusão realmente com a política. Para que você tenha uma noção, ao longo dos anos, à medida que esses números começaram a ser contabilizados de verdade, em 2016 nós tivemos isso em 2012, nós tivemos uma altíssima procura, e agora em 2022 os números são assim assustadoramente baixos. Então, a gente realmente precisa analisar esses fatores históricos, que colocam, de fato, esses adolescentes aí aptos a votar e que, infelizmente, não têm exercido o seu direito de cidadão. Também. Edna, essa situação, essa baixa adesão, preocupa o TRE? Olha, o TRE ele analisa o eleitorado como um todo, né? E nós temos inclusive nós temos o Programa Eleitor do Futuro, que tem por objetivo justamente estimular o alistamento dessa parcela do eleitorado, 16 e 17 anos. Na verdade, este programa, ele atende a jovens, né, na faixa etária adolescente de 12 a 17 anos, porque ele objetiva fornecer propiciar educação política para esses adolescentes, já tendo essa preocupação, né? E nós acompanhamos essa evolução, essa redução desses números, e temos também ações para estimular esse aumento, né? Essa entrada de jovens no corpo de eleitores. Mas, desculpa, Fernando, Edna, por quais meios, assim, que vocês fazem esse tipo de ação, né? Porque a Lara falou que, pelo menos, entre os amigos dela, não está tendo esse engajamento tão grande, aí eu queria entender como é que o TRE está atuando. O TRE, ele tem... o programa, ele existe, o Programa Eleitor do Futuro, ele existe desde 2003, a nível nacional. Ele é coordenado pelas escolas judiciárias. Nós fazemos convênios com parcerias com as escolas, né? Nós temos vários formadores, olha, só para você ter uma ideia, hoje nós temos um banco de formadores de 30 servidores que saem das suas atividades, que complementam, né? Porque tem a sua atividade e se dispõem até fora do seu horário para dar palestras para as escolas. Temos uma parceria com a Secretaria de Educação.
Nós tivemos agora a Semana do Jovem Eleitor, que em um dia nós fizemos palestras, em 2 palestras nós atingimos mais de 2.000 pessoas, agora com os encontros virtuais. E nós entramos nas escolas públicas, também nas redes particulares, para falar sobre cidadania, sobre democracia, sobre a importância do voto consciente. E o TSE também tem feito uma campanha grande na mídia, falando da importância do voto, convidando o jovem a se alistar e a exercer aí o seu direito de votar, né? Lara, entre os seus colegas de escola, como é que está essa procura pela emissão do título? Eu percebi que muitos deles teve até meio que uma enquete na sala para saber quantas pessoas tinham feito o título de eleitor, né? De 46 pessoas que tem na minha sala, eu acho que no máximo 12 fizeram. E essas 12 falaram que tiveram, sim, as dificuldades de fazer e tudo mais, mas, tipo, eu percebo que nem elas mesmas parecem muito interessadas em fazer. Foi muito mais uma decisão dos pais. Você já emitiu o título, né? Fala como é que foi o procedimento. Foi fácil, foi difícil? Eu fiz com o meu pai, não foi, tipo, no presencial, foi pela internet. E, tipo, foi um processo, assim, meio burocrático que, tipo, assim, pediu algumas coisas que de fácil acesso, tipo, você tem que tirar uma foto segurando a sua identidade, né? Você tem que mandar o comprovante de endereço. E pra gente, meu pai, que é uma pessoa bem organizada, pra ele foi fácil, mas, tipo, pra pessoas que não são organizadas ou que não teriam muita paciência pra fazer isso para os filhos, ou que os filhos não saibam como fazer, seria uma coisa muito complicada de fazer. Como é que você avalia essa situação de boa parte da sua turma, a maior parte, na verdade, não está interessada nas eleições? A que se deve isso? Eu acho que é realmente como ele falou sobre o fato de não acreditar muito na política. A gente percebe que muitos dos nossos ideais não estão nos políticos e a gente acaba perdendo essa crença de que a política, ela meio que está dando certo. Então, a gente acaba que não sente tanta essa necessidade de tirar o título e votar achando que não vai fazer diferença, só um voto não vai fazer diferença. Tiago, como os políticos poderiam mudar o discurso, né, de forma a atrair mais a parcela jovem? Tiago, estamos... Tá sem áudio. Enquanto recupera aí o áudio... Pronto, agora sim. A Lara colocou uma coisa importantíssima, viu? Porque os jovens agora estão com aquele negócio. Talvez esse voto não faça muita diferença. Só que na contagem real dos votos, um voto faz sim diferença. Por exemplo, aqui no estado de Goiás, nós temos algumas cidades que têm pouco mais de 2.000 pessoas votantes, 3.000 pessoas votantes. Então, um voto faria o prefeito ganhar e um voto faria o prefeito perder. Então, não existe isso de, só um voto não faz diferença. Faz diferença sim. Inclusive, Fernando, respondendo a sua pergunta, eu acredito que os nossos parlamentares poderiam trazer uma conversa mais efetiva e tentar trazer de uma maneira mais clara o trabalho político na vida da sociedade. Porque, culturalmente, nós temos aquela sensação, não, o político está lá só para ganhar dinheiro e acaba não fazendo nada. Não está de todo errado, porque muitos não fazem nada. Acontece que tem muito serviço sendo feito e pouca divulgação. Então, quando nós paramos para fazer até uma análise nesse sentido, a gente percebe que a grande maioria desses jovens e adolescentes, por exemplo, não sabem qual seria, por exemplo, o trabalho de um senador. Este ano nós vamos votar para senador, para deputado federal. Então, eu acredito que os parlamentares poderiam trazer esse campo político mais à frente, mais próximo dessa juventude, com toda certeza. Pois é, eu penso muito na minha situação, né? Em 2018 eu estava no terceiro ano, estava na situação da Lara, eu estava com 17 anos, e aí eu ficava pensando nisso, eu vou votar para presidente, governador, mas o que é que faz cada um, né? Quais são as reais funções? Eu queria saber da Lara se você já tem essa noção, se seus colegas falam sobre isso, tem professor que vai explicar direitinho, não só a questão de que esse ano não vai eleger só presidente, né? Tem eleição também governamental, enfim. Você sabe disso? Sabe também das funções? Foi uma boa questão, porque realmente
eu não sei. Tipo, para começar, eu não sei direito as funções deles. E eu acho que não estou falando só por mim, eu acho que por muitas pessoas da minha sala também, e elas acabam normalizando isso. Tipo, não, achando que normalmente as eleições vão ficar entre duas pessoas, mas que não se interessam em saber quais são os outros candidatos, não só, tipo, a presidente, que no caso seria o mais importante, assim, mas a gente não sabe direito, tipo, a função de um governador, um senador, e nem quem são as pessoas que a gente vai escolher. Como é que você acha que os políticos deveriam se comportar para conseguir uma maior simpatia do público jovem? Eu acho que tanto numa linguagem um pouco mais simples, porque a gente percebe que a linguagem que o jovem fala, né, é uma coisa assim mais solta, né, menos formal e tudo mais. E às vezes a gente tem essa crença de achar que um debate político é sempre formal. E aí às vezes a gente acaba se desinteressando mesmo antes de assistir um deles. Recentemente, muitos famosos foram para as redes sociais pedir o engajamento da população adolescente. A Anitta falou que só tira foto agora com o fã se mostrar o título de eleitor. É porque ver eles votando no Big Brother, ver votando na Anitta, escutando muito a música, agora tem que também pensar nas eleições, né? E aí a gente pode falar então com a Edna sobre isso, de como o TRE também pode agir para chegar a esse encontro com o jovem nessa situação de explicar os cargos políticos e afins. Inclusive, nós fazemos isso, a Justiça Eleitoral faz isso nas palestras, né? Nós falamos na questão da educação política, nós falamos dos cargos, da importância, falamos da cidadania. E aí, a questão de que o voto importa, um voto importa, aqui no estado do Ceará, nas eleições de 2016, nós temos no município de Cariús, que a eleição foi empate, né? Então, os dois candidatos a prefeito tiveram a mesma quantidade de voto. Aí imagina como o voto importa, né? E a decisão, como é que ela é feita? A regra diz que quando os votos, né, quando dois candidatos têm a mesma quantidade de votos, quando dá empate, faz um sorteio, não, quem assume é o mais velho, né? Aí é uma questão legal, você pensa na questão de ser mais maduro, né? Então, o voto é muito importante, né? E a questão da educação política, né? Nessas palestras, a gente passa toda essa informação, explica quais são os cargos, quem cuida do orçamento, quem é que elabora as leis, e a gente tenta fazer também os nossos formadores numa linguagem mais próxima, né, dos jovens alunos e alunas, né, das escolas. E o TSE tem essa preocupação também com relação à aproximação do jovem e a linguagem, né? Inclusive essa sacada do TSE de chamar as celebridades, os influencers para participar da campanha. Foi uma ação do TSE. A linguagem, bora votar, rolê da democracia, rolê das eleições, é no sentido de aproximar o jovem, né? E nós tivemos um aumento muito grande de requerimentos por conta de toda essa campanha feita pelo TSE. Pois é, Edna, recentemente foi divulgado na imprensa que 9.000 pedidos no TRE daqui do Ceará na última semana, mas ainda, no geral, a adesão continua baixa? Ela é baixa porque ela diminuiu muito, né? Nós tivemos na eleição de 2020, nós tínhamos cerca de 1.200.000 eleitores no país. Hoje nós estamos agora com mais de 800.000. E numa semana a gente conseguiu atingir no país cerca de 100.000 novos requerimentos nessa faixa etária. E aumentou muito aqui no Ceará. Nós tínhamos 1.000 requerimentos dia, agora passamos, em 3 dias conseguimos 9.000 requerimentos. E com a aproximação do final do alistamento, que será 4 de maio, a Justiça Eleitoral já vem se preparando, porque nós vamos ter um salto, né? Esse número ele deve permanecer e aumentar nas últimas semanas. Então, a gente deve chegar próximo, talvez, ao número de 2020. Pois é, o brasileiro, de uma forma geral, não só o adolescente, deixa tudo para a última hora. O TRE está preparado para esse mutirão aí nos 45 do segundo tempo? O TRE sempre se prepara, eu acho que a Justiça Eleitoral, como um todo, né, de todo o Brasil, nós estamos, os 10 últimos dias, a gente sempre faz uma ampliação do atendimento. Agora, tem um dado diferente, uma novidade em relação às eleições de 2020, porque em 2020, com a pandemia, nós só fizemos atendimento online, foi a primeira vez. Hoje nós temos atendimento presencial,
principalmente para aqueles excluídos digitais, quem tem alguma dificuldade, mas esse atendimento é feito por agendamento. E nós temos o Título Net. Todos os serviços, eu não estou em dias, né? Eu estou com uma situação irregular. Se o eleitor quer fazer uma transferência, quer votar mais próximo, mudou de bairro, mudou de endereço e quer votar mais próximo, tudo é possível fazer pelo Título Net. E tem uma dificuldade, tem que incluir documentos? Tem, porque é uma questão de segurança, né? Você imagina que a gente tinha um processo, um recadastramento biométrico, onde nós fazíamos a coleta da biometria, assinatura digital, e hoje, quando você passa para online, isso já, ainda a tecnologia não nos permite, a gente pode caminhar para isso, né? Mas não nos permite, então tem que ter a segurança. É necessário, eu tenho que comprovar que aquele eleitor realmente é quem está se cadastrando. Para a gente, é questão de segurança do processo, né? Então, a gente vem se preparando, a Justiça Eleitoral vem se preparando, mas se o eleitor deixa para o último dia, não há sistema que aguente, conexão que aguente, e as vagas de presencial, elas são finitas. Nós temos servidores e aquilo é finito, não tem um espaço para atender toda a população que queira deixar para a última hora. Perfeitamente. Edna, no próximo bloco vou perguntar mais sobre a questão do serviço, procedimentos, né, se é todo digital, como é que aqueles adolescentes que estão interessados em emitir o título de eleitor, como eles devem proceder. Mas agora, o Papo de Redação vai para um rápido intervalo, não sai daí, a gente volta já. Papo de Redação de volta discutindo a adesão dos adolescentes ao processo eleitoral. Hoje recebendo a coordenadora de eleições do TRE Ceará, Edna Saboia. Edna, estávamos conversando no segundo bloco, né, sobre o procedimento. Então, queria que você esclarecesse ao público aquele adolescente de 16 e 17 anos e aquele de 15 anos que vai completar 16 antes das eleições. Esse público que tem interesse em participar das eleições deste ano ainda, qual é o prazo que eles têm para solicitar a emissão do título de eleitor e como funciona o procedimento? Bom, ele tem um prazo até 4 de maio, que são 150 dias da eleição, que será dia 2 de outubro, e aí ressaltando o jovem, a jovem, que com 15 anos, que completa até o dia 2 de outubro, data da eleição, dia da eleição, 16 anos, ele pode tirar o título e votar, né? O voto é facultativo, né? Porque isso é obrigatório a partir dos 18, e ele acessa a página do TRE. Se ele colocar no Google Título Net Ceará, o primeiro link já entra direto no formulário. Eu gosto sempre de dizer isso, quando eu já não mando o link para quem tem dúvida, mas é na página do TRE, está bem fácil. Se entrar no site do TRE, tre-ce.jus.br, tem um formulário. Ele pergunta a UF, porque o formulário é nacional, eu tenho que dizer, eu sou do estado do Ceará, e começa a preencher. Vou fazer o título pela primeira vez, então ele coloca a opção título? Não tem. Começa a fazer o preenchimento. O que talvez seja um pouquinho mais difícil, não para os jovens, né? Porque será necessário, e para o alistamento serão necessários fazer o upload, né? Incluir documentos, incluir fotografias. Ele precisa de um documento oficial com foto, e ele vai ter que fazer uma imagem frente e verso, incluir no formulário. Ele tem que fazer uma selfie. Ele pega o mesmo documento que ele incluiu, ele precisa colocar ao lado da face, bate uma foto, inclui o documento e um comprovante de endereço atualizado. Talvez esse seja o ponto que exige um pouco mais assim, de trabalho, não para os jovens, porque isso é tranquilo. Preenche todos os dados. Ao final, quando salva, ele gera um protocolo do requerimento, que ele tem que acompanhar, porque esses dados eles são enviados para o cartório eleitoral, será feita a análise, a gente pede que a jovem coloque um telefone de contato e e-mail, porque se tiver algum problema, foto ilegível, a gente entra em contato, e aí em 3, 4 dias, no máximo, ele já vai ter o documento. E o documento, como é que eu faço? Eu preciso pegar a via? Não, é tudo online. Eu fico verificando lá se já está ok, e eu posso, no próprio site, imprimir o título, ou então eu baixo o aplicativo e-título e fico com o título, a via digital do título de eleitor. Edna, e no dia... Procedimento bem simples. Sim. No dia da eleição em si, né?
nos dias da eleição. Eu queria saber se esse jovem precisa ir acompanhado de um responsável, como é esse processo no dia da votação. Não precisa, né? Se ele ainda não tem 18 anos, o voto é facultativo, mas a gente espera que ele faça valer esse direito, né? E vai exercer a sua cidadania, porque o voto é muito importante. Então, ele não precisa de acompanhamento. Ele precisa levar um documento oficial com foto. Porque o título, a via digital, como ele não fez a coleta, nós não fizemos a coleta biométrica e a foto, o e-título, a via digital, ela não vai aparecer a foto. Então, é necessário que eu leve um documento oficial, tá? Posso levar só o documento oficial? Posso levar só o documento. E no e-título eu tenho todas as informações, o meu local de votação, o endereço e todas as informações necessárias, né? Então, não precisa de acompanhamento. Edna, a título de esclarecimento, porque é a dúvida ainda de muitos jovens, principalmente de pais, a biometria, no momento, não está sendo obrigatória, não é isso? Não, desde a março de 2020, com a pandemia, nós paramos a coleta. Para a eleição não foi necessária a identificação pela biometria. Então, hoje, inclusive, tem várias notícias falsas dizendo, se você não tem, ou então corra para o cartório eleitoral para fazer a sua biometria, porque senão não vota na eleição, e devem surgir outras notícias falsas, é comum, né, nesse período eleitoral. Então, nós não estamos fazendo coleta biométrica. O TRE, a Justiça Eleitoral, ela ainda não decidiu se na eleição vai ser necessário a identificação por biometria. E se for necessário, só vai colher a impressão, só vai se identificar pela impressão aquele ou aquela que fez o cadastramento biométrico. Quem não fez, a identificação é a tradicional, só pelo documento. Eu imagino que essa decisão está muito atrelada ao avanço da pandemia ou não, né? Se a situação vai estar mais branda, é isso? Sim, eu acho que enquanto nós tivermos essa situação de pandemia, eu acredito que talvez o mais seguro, né, seja não se identificar, até pelo contato, né? Mas tudo vai ser decidido aí mais próximo, dependendo da situação epidemiológica. Edna, nas últimas eleições para o município, né, a nível municipal, os tribunais regionais, o TSE, teve uma grande preocupação com higienização, disponibilização de álcool em gel. A pandemia, para o planejamento das eleições deste ano, continua sendo uma preocupação, de uma forma geral, a critérios de protocolos sanitários? Sim, inclusive nós estamos já com um processo, com um estudo e em seguida um processo de licitação. Possivelmente é o que a gente chama de um registro de preço, porque se não for possível a compra, né, a gente não encerra, né, cancela, mas nós estamos fazendo nos estudos, como ainda estamos numa situação de pandemia, todos os EPIs, os equipamentos de proteção individual, eles precisam ser adquiridos. Quais foram das eleições de 2020? Máscaras de proteção para os mesários, para alguns eleitores no local que ainda chegavam, tinha algum problema, a gente colocou algumas unidades, álcool em gel para os mesários, para o eleitor. Nós tínhamos adesivos pregados no chão para que a gente pudesse manter o distanciamento, né? Então, a gente pedia para que o eleitor levasse uma caneta para não ter que estar evitando né, o uso por várias pessoas dos objetos. Então, hoje, o cuidado, como ainda mantém a pandemia, todos os cuidados eles vão ser observados. Eu queria falar com o Thiago, porque assim, né, a gente sabe que a votação, ela nem sempre foi para todo mundo, nem sempre foi tão aberta assim como a gente tem hoje. E aí, começou com homens, as mulheres garantiram esse direito também, e os jovens, não foi à toa. A gente está falando assim, eu sinto, os jovens sentem que às vezes o voto deles não pesam tanto, não é o meu voto que pode mudar uma eleição. A gente falou um pouquinho disso no último bloco, mas eu queria que você explicasse, né, como foi que os jovens entre 16 e 17 anos conseguiram esse direito de voto. Olá, Tami. Então, de fato, os jovens, ao longo do tempo, tiveram mesmo essa questão cultural de que o seu voto poderia ou não valer a pena, se eles podiam ou não votar.
né? E justamente foi mais ou menos no ano de 1988 quando começaram a juventude poder ir às urnas para poder escolher. Inclusive, naquela ocasião, houve um movimento chamado Chegou a Nossa Vez, voto aos 16. Justamente por isso, naquela Assembleia de 2 de março de 1988, quando eles puderam começar a votar. E foi a partir desta época que eles também puderam ter voz, não somente através do voto, como também participação das assembleias partidárias, né? Isso logo depois da ditadura militar. Então, foi aí em meados de 1988, quando os jovens adquiriram esse direito. E é uma coisa importante, e eu digo assim com muito orgulho, eu votei aos 16 anos de idade, eu sofro de ansiedade, né? Então, assim que eu ouvi falar que eu podia fazer o título de eleitor, eu corri, fiz, votei a primeira vez, e assim, eu fiquei impressionado, porque eu já venho dessa era tecnológica. Então, eu já experimentei de cara a urna eletrônica, só que mais do que isso, para mim, foi uma sensação de poder fazer parte da história. E justamente eu acho que é o que falta hoje no termo de consciência, é justamente essa questão. Os jovens terem essa consciência de que são importantes sim, e que devem obrigatoriamente participar. E o obrigatoriamente que eu digo seria na sua consciência, no seu interior. Ele colocar como consciência para poder participar das eleições, porque tem diferença. Muitas das vezes a gente vê pessoas reclamando de alguma coisa, né? Tipo, não, politicamente não tá bom e tal. E eu sempre questiono as pessoas que fazem esse posicionamento. Tá, mas você votou em quem? Não, eu não votei. Olha, se não votou, não é que não tem direito de reclamar, mas então vamos fazer diferente? Vamos procurar um candidato oponente? Vamos votar no outro candidato? Porque eu acredito que quem vota, quem exerceu o seu direito de cidadania, independente do seu candidato haver ganhado ou não, ele tem direito sim a poder cobrar, reclamar, enfim, e poder participar desta festa que é a democracia brasileira. É muito estranho a gente ouvir, né, ele falando que teve gente fazendo campanha lá depois da ditadura para querer votar os jovens, e hoje a Lara falar que eles sentem que né? não tem vantagem em votar numa eleição, muitas vezes parece que o entender. voto foi um direito como se tivesse sido dado pelos governantes, pela nova legislatura, quando não, foi resultado de muitos protestos no começo da República. Só homens, adultos, alfabetizados é que podiam votar, né? A mulher só conquista o direito a partir de 34, com o período constitucional da Era Vargas, ou seja, é tudo uma evolução gradativa, muito lenta, e que o direito não é um presente, o direito é uma conquista da população, sim. E que tem que fazer valer a pena. Também, anteriormente você estava dizendo que é a primeira vez que você vai votar para presidente, né? E como é que está a expectativa para isso? Então, Fernando, quando eu estava na situação da Lara, eu tinha 17 anos, eu fiquei enrolando, não, vou tirar depois, acabou que venceu o prazo, não consegui tirar, fiquei assim uns 4 anos, meu Deus, por que eu não votei naquela eleição, né? E aí, quando teve a eleição recente para prefeito, e eu fui lá na urna pela primeira vez, eu tive exatamente essa sensação que o Thiago falou, assim, de dever cumprido, de caramba, eu fiz parte disso, meu candidato acabou não sendo eleito, mas eu estava lá, eu estava votando, e agora, para presidente, eu estou assim, ansiosa, parece que vai ser realmente um grande evento que eu vou participar. Meu irmão é menor de idade, está fazendo 16 agora em junho, e eu já estou, bora tirar o título, cadê? E eu fico fazendo essa cobrança, que eu acho que foi mais ou menos o que seu pai fez com você, né, Lara, que você falou? Foi assim, ele ficou pedindo para você tirar o título? Foi, o meu pai e minha mãe. E uma das coisas que eu percebo que também pega muito nesse ponto de você querer fazer o título, é de que, desde que os meus pais foram diferentes em questão disso, eles sempre... Não que eles falassem bem da política, mas de que eles sempre me incentivaram como pessoa que a gente tem o poder, seja você jovem ou já adulto, você tem o poder de mudar o país, e o melhor jeito de você mudar é através da política. Mas eu percebo que muitos jovens têm esse trauma da política, mesmo não tendo votado ainda, muito por causa dos pais que sempre ficam reclamando da política como se não prestasse, políticos que não prestem, e a pessoa acaba
se desiludindo e acabando perdendo essa credibilidade, fé nessa parte da política. E a gente percebe, né, que o melhor meio que a gente tem assim, de se basear na política hoje é muito pelos pais, porque as escolas muitas vezes acabam não pegando esse papel, porque tem medo de serem parciais demais, muitos professores acabam falando alguma coisa e isso acaba comprometendo na profissão deles. Então, a escola acabou que deixou de lado esse papel de falar da política e esse papel acaba indo para os familiares. E se os familiares não falam ou falam demais, acaba sendo ou uma coisa parcial que vai influenciar muito a pessoa, do tipo de manipular ela, alguma coisa do tipo mesmo que indiretamente, ou ele pode acabar não falando e a pessoa não criar esse interesse. Está falando é que falta um estímulo a um debate, né? Até porque vivemos numa democracia e os diferentes pontos de vista têm que ser colocados em diálogo para que cada cidadão possa fazer a escolha. Né? Sim. A Lara falou aí de um ponto que a gente vem ouvindo muito nos últimos anos, né? De, meu professor pode chegar em sala de aula e falar de candidato X, candidato Y. Eu queria saber do Thiago, né? Como é que um professor, tirando um pouco essa responsabilidade da família, como a Lara falou, às vezes os pais acabam tirando a vontade do jovem de votar, né? Mas como é que os professores, como é que as escolas devem se portar diante a isso? A incentivar, no caso. Então, Tami, eu até já ia pedir a palavra para fazer esse comentário, né? Eu já fui professor também, eu passei um período aqui no estado de Goiás como professor do ensino fundamental, e uma coisa que eu sempre gostei de fazer foi incentivar os alunos a participar da democracia. Então, quando a gente tinha eleição para diretor, por exemplo, gente, vamos participar, porque você vai poder cobrar da nova direção. Quando tinha aquela eleição para representantes de sala, grêmio estudantil, gente, eu estava lá, embora tenha essa cara de novinho aí que vocês estão vendo no vídeo, é só a cara mesmo, já tem uns anos nas costas. Então, quando tinha esses movimentos, eu sempre participava e incentivava a comunidade escolar a participar. E uma coisa que vocês pontuaram bem no estúdio, não é uma questão de doutrinação, porque a partir da hora que você tenta fazer a cabeça de a pessoa para votar no candidato A ou no candidato B, pode ser interpretado dessa forma com relação à doutrinação. E eu sempre gostei da democracia como uma transparência. Quando eu cheguei, por exemplo, para os alunos do primeiro ano, do nono para o primeiro ano, eu sempre reforcei isso para eles. Gente, a democracia é uma festa. Existem países que não podem participar. Existem países que não podem ir às urnas e vocês têm essa oportunidade. Vocês disseram aí, até na volta, Tami, acho que foi a Tami que comentou, que nós tínhamos no passado essa briga para poder votar e hoje nós estamos com uma briga para poder fazer os jovens ir votar, né? E a escola, ela tem o dever de ensinar e falar acerca da democracia. Nós temos a representante do TRE que pode falar isso para a gente. A maior festa democrática existente no país é as eleições. E se vocês perceberem um pouco de emoção na minha voz ao falar isso, é justamente por quê? Porque a democracia foi conquistada. E isso não é que tem que passar de pai para filho. Isso foi incrustado, isso foi escrito na nossa história e não há mais como tirar. Por isso, a gente sai um pouquinho fora dessa questão de doutrinação e colocar que a escola tem o dever moral e ético, sim, de fazer esse incentivo e orientação, esclarecimento dos jovens para que eles possam participar dessa festa democrática que são as eleições. Eu vou pedir para a Edna comentar a fala aí do Thiago, mas Edna, rapidinho, o Papo de Redação está indo para o intervalo agora, a gente volta já, não sai daí. Papo de Redação de volta, hoje discutindo o papel dos jovens, dos adolescentes de 16 e 17 anos nas eleições. Bem, Edna, eu vou te passar a palavra, fazer o comentário sobre o que o Thiago estava falando no bloco anterior. Olha, eu fico muito feliz com as palavras do Thiago e também da Lara, da alegria em votar, em exercer a cidadania e a importância aí da democracia. Olha, a democracia, nós vivemos numa democracia representativa.
e nós elegemos os nossos representantes, né? Eles são a nossa voz. Então, olha como é importante, né? Eu voto em alguém, eu elejo, mas ele tem que me representar. E se meu candidato ele não é eleito, né? Mas quem foi eleito tem a obrigação de representar toda a coletividade, né? Ele tem que ter um olhar para a diversidade, né? Para as minorias. Então, o que a Lara falou, se o voto é importante, o meu voto é importante, né? Você vê que o voto ele não tem preço, mas ele tem consequência, porque aquele ato de votar ele é apenas 1 minuto. Em 1 minuto eu entro, vou na urna eletrônica e voto, mas ele tem duração de 4 anos. Eu sempre digo que ele é um ato individual, mas de efeito coletivo. Olha a importância, né? Então é muito importante exercer a cidadania, é muito importante participar da democracia, porque se eu estou apático, eu não tenho interesse, quem vai sofrer as consequências somos nós. São todos os cidadãos, né? Então é muito importante, assim, e acho e acredito que se resolve com educação política. E nas escolas, vocês imaginam, falei aqui que nós temos 30 formadores, damos palestra com as escolas, mas isso é uma semente, né? Nós temos isso aí tem que contaminar, e eu acho que a escola, ela tem um papel muito importante na educação desses jovens. Perfeitamente. No bloco anterior, eu perguntei para a Tami a expectativa dela, que vai votar para presidente. Lara, eu queria saber a sua agora. Como é que está a sua expectativa? Está ansiosa para o período eleitoral? Ansiosa, mas meio nervosa. Eu sei que é muito mais comum para os adultos, muitas vezes, não é certo você deixar de falar com uma pessoa devido às suas opiniões políticas. Isso, você é adulto. Imagine isso jovem. A gente, muitas vezes, já tive amigas minhas que deixaram de falar com outras por causa de opiniões políticas, e isso há 2 anos atrás, antes da pandemia. A gente ainda não tinha nem direito a ter o título de eleitor e já estava tendo briga por causa disso. E muitas vezes, né, tem até esse receio de você votar e as pessoas acabarem meio que descobrindo o seu voto, alguma coisa assim do tipo, e você ser julgado pelas pessoas. Isso, às vezes, acho que deixa muitos jovens muito nervosos. Isso até também pela decisão dos pais, que muitos jovens hoje têm a opinião muito diferente das dos pais, entendeu? E muitas vezes, né, tem até amiga minha que brinca falando que o pai vai querer entrar para poder votar com ela, para saber em quem ela vai votar. Mas, tipo, é uma coisa muito boa que a gente conquistou da democracia, da eleição, o fato dela ser direta e ela ser, tipo, secreta também, da gente poder ter ela pra gente e saber, só a gente saber, isso se a gente quiser falar também, né? Mas a gente saber em quem a gente votou. Edna, a Lara tocou num assunto crucial agora, confiabilidade do voto. O voto é seguro, né? Porque ultimamente tem pessoas que estão até contestando isso. Nós temos 26 anos de urna eletrônica, né? E a urna eletrônica, embora o Código Eleitoral, que é de 32, ele já trazia que era possível fazer eleição usando uma máquina de votar. Nós acho que nem tínhamos computador à época, né? E a urna eletrônica, ela veio mesmo de uma necessidade para evitar toda a fraude que existia ali no manuseio dos votos, né? Nós temos vários tipos. Tiago fala muito melhor do que eu sobre o voto de cabresto, o voto formiguinha. Então, ali, o eleitor, ele não via, o voto não era representado, porque o voto era desviado. Com a urna eletrônica, não, a gente resolveu esse problema, né? Nós temos 26 anos de urna eletrônica e não tem existência comprovada de nenhuma fraude. E temos várias camadas de segurança. O que acontece é porque nós temos a desinformação, circulação, disseminação de notícias falsas. E às vezes, né, você vê que o poder de uma desinformação, de uma notícia falsa, ela é muito maior do que ela se propaga muito mais do que a notícia verdadeira. Mas existem meios de checagem, é possível, né? Nós temos, como eu falei, nós temos só a urna eletrônica tem mais de 30 camadas de segurança. Nós temos vários eventos, audiências públicas, né? Sistemas de auditoria. O que falta é a informação, é o eleitor procurar saber o que é uma votação, uma auditoria de integração, de integridade dos sistemas, o que é um teste público de segurança. Falta é o eleitor se informar, mas a urna é segura, o voto é sigiloso e não tem como
saber em quem o eleitor votou. Bom, a Lara... pode falar, Thiago, fica à vontade. Desculpa, é só porque assim, eu queria só corroborar com a fala da Edna, é porque assim, quando justamente falando da segurança das urnas eletrônicas, no estado de Goiás, nós temos um município que chama Anhanguera. Hoje, a Anhanguera conta com aproximadamente 995 eleitores, mas houve uma determinada eleição que o número de eleitores aptos a votar era de 650. E na contagem dos votos, que era assim, nas cédulas, deu quase 900 cédulas na urna. Então, assim, praticamente quase que o dobro, vamos por dizer assim. Urnas grávidas, né? Cédulas. Eram as urnas grávidas. As urnas, elas já vinham com cédulas dentro dela, né? Esqueceram de combinar. Então, falando isso, e até é bom, né? Os nossos jovens já estão entrando numa era em que não é possível fraudar as eleições. E se isso foi possível, não é provado. Porque até onde nós sabemos é 100% seguro, com toda certeza. Bom, eu ia falar que a Lara já comentou aqui em alguns momentos essa questão de ser um momento muito polarizado, né, da política brasileira. E ela falou, meus amigos às vezes pensam que só tem aqueles dois candidatos, que vai ter que escolher entre um desses dois. E eu queria saber do Thiago, né, assim, dicas mesmo mais objetivas para esses jovens de o que eles devem fazer, então, para entender melhor quantos candidatos vão estar lá nas urnas, né, quantos números vão ter para eles votarem. Enfim, buscar essas informações para não depender da opinião dos pais ou de algum adulto, né? Algum professor que venha a falar algo. Gente, a Tami só faz pergunta difícil. Gente, você tocou num ponto extremamente importante. Para não depender somente da opinião dos pais, é necessário realmente esses jovens buscarem informações. E hoje... nós temos tantos meios, né? Nós temos a internet, nós temos sites de busca, nós temos o próprio candidato. Gente, na eleição passada, eu não sei, né, se de repente eles vão gostar, nem vou citar nomes. Eu questionei tanto uma candidata que eu fui bloqueado por ela. Só que não foi no mau sentido. É porque como ela queria ser vereadora na minha cidade, eu queria saber o que ela tinha para oferecer para a minha cidade. Então, hoje nós temos essa facilidade em ter acesso ao candidato, aos seus planos, às suas propostas. E eu falo muito isso para essa juventude quando eu tenho a oportunidade de fazer essas palestras sobre esse assunto, inclusive. É preciso conhecer em quem você está votando, vai atrás, faça perguntas mesmo, bomba a caixa de e-mail deles lá com essas perguntas, com questionamentos. Por quê? Porque hoje, para nós escolhermos um candidato, não basta só ele vir com promessas. E a nossa população mudou muito nesse sentido. Promessas, já dizia minha avó, não enche barriga, promessas de amor. Então, eu preciso saber de questões práticas. Outra questão importantíssima, e eu estava até, se me permitem, eu queria até fazer uma pergunta para a Lara, só para poder concluir a minha linha de raciocínio. Lara, você conhece o projeto Ideia Legislativa? Não. Portal Transparência? Também não. E aí eu deixo um apelo para os nossos políticos dos dias de hoje. Olha aqui, ó, nós temos a Lara representando esses jovens de 16 a 17 anos que vão votar pela primeira vez e precisam ter conhecimento acerca dessas ferramentas. Por exemplo, o Ideia Legislativa é um projeto do Senado Federal em que um cidadão pode apresentar um projeto de lei. Quando ele atinge um determinado número de votos, ele vai ser analisado por uma comissão técnica do Senado. Pode virar lei. O portal Transparência obriga, né, os prefeitos, governadores, presidentes a prestar contas do que foi feito com dinheiro público. Então, se você conhece, por exemplo, um determinado servidor público, gostaria de saber em qual está sendo empregado o seu dinheiro. Está no portal Transparência. Está tudo. E essas ferramentas, elas são de nós, de vocês, eleitores, que precisam conhecer. E vocês não precisam só adivinhar. Aí já cabe à comunidade política brasileira fazer com que essas ferramentas se tornem
conhecidas, não somente dos nossos jovens, como da população como um todo. Tiago, e na Justiça Eleitoral nós temos o Divulga Cande Contas, que tem informações de imposto de renda, os nomes do candidato, quem concorreu, né? Então aí é só um cuidado de procurar sites oficiais, ver onde a informação está vindo. E outra coisa, se o meu candidato ele já ele tem um mandato eletivo, procurar saber quais foram os projetos que esse candidato ou candidata apresentou. É a minha bandeira? É aquilo que eu acredito? Então, existem muitos sites, blogs, que dá para ter um norte, né? Para o jovem, para o eleitor, a eleitora ter um norte. Isso é muito bom para cruzar informações, né? De analisar o discurso do candidato. Às vezes o candidato se propaga como alguém humilde, alguém simples. Será que isso é verdade? Sim. Aí lá você olha a declaração de imposto de renda dele, se ele tem muitos imóveis, se ele tem propriedades ou não, né? E hoje em dia, com a abrangência de canais, né, de meios que a gente tem para ter informação, essas oficiais, como a Edna falou, acho que é o mais imprescindível nesses últimos anos, né, que a gente vem vendo. Assim, eu vi no Twitter, eu vi numa página X, meu pai falou com um amigo, eu acabei escutando. Então, a gente ter essa divulgação, essa disseminação dos canais oficiais é muito importante mesmo, assim, não só para os jovens, mas para a grande população. A população em geral traz a credibilidade, né? Sim. Lara, eu sei que as eleições é só no próximo semestre, mas você já tem estratégias aí de como vai fazer para triar, né? Porque vão ser muitos candidatos, né? O que eu pretendia era de conversar com alguns dos meus professores e de conversar também com os meus pais. Eu sei que são opiniões, assim, bem divergentes, mas acaba que você pegando um pouco de um e um pouco de outro, você acaba formando um pouco da sua opinião também, né? Você pode pesquisar, assim como a Tami falou, a Edna falou, em sites oficiais e pesquisar, saber um pouco sobre o passado e as propostas desses candidatos. Para além das eleições, passando as eleições, você pretende também acompanhar o político, o que ele está fazendo, o que ele está deixando de fazer? E tentar acompanhar de verdade, do tipo de você procurar saber por páginas oficiais, porque eu percebo que o que tem muito hoje, Twitter, Instagram, só o que tem é de páginas assim, não oficiais e muito parciais, que acabam falando muito da opinião dela sobre o que o tal político está fazendo, o que ele deixou de fazer e tudo mais. E às vezes é bom a gente acabar tendo que ver se trata de uma fake news ou se é uma fonte verídica. Mas tão terríveis fake news, né? E assunto para outro papo de redação, Verdade. porque dá uma hora que fala disso também, né? Verdade. Tami, nas últimas semanas você também vem usando muito as redes sociais para estimular os jovens, né? Gostaria que você falasse como é que está tendo a repercussão disso. Foi muito o que a Edna falou lá no começo do programa, né? Assim, hoje, para chegar aos jovens, a gente não pode depender de uma internet, até mesmo do noticiário, dos jornais. Eu vejo que, com o público que eu tenho na minha rede social, assim, eu vi assim, caramba, são jovens, você tem essa noção, né? São pessoas de 16 a 28 anos. Por que não eu disseminar essa informação tão importante? Não fiz questão de, postar, colocar o link direitinho. Gente, é só clicar e explicar, que é um processo rápido, que você faz ali em 15 minutinhos e que, como a Edna falou, você vai para uma votação de 10 minutos que vai durar para 4 anos. Então, eu sempre busco levar esse tipo de informação nas redes sociais, que eu sei que é onde os jovens estão, né? Edna, as instituições, as escolas que têm o interesse, né, de ter uma palestra, alguém do TRE para trazer esclarecimento para os alunos, como é que tem um canal para isso, um procedimento? Sim, ela procura o cartório eleitoral, né? Porque geralmente nós fazemos as palestras virtuais, claro. Nós estamos agora chegando no final do alistamento, então é um período ali, os 10 dias anteriores, é um período muito crítico. Todos os servidores ali estão para atender, seja requerimentos de título NET ou mesmo numa ampliação do atendimento, né? num atendimento presencial, principalmente para aqueles que a gente chama dos excluídos digitais, né? Que tem alguma dificuldade com o título NET. Mas procura o cartório eleitoral, né? Esse projeto dessas palestras, dessas formações é com a Escola Judiciária Eleitoral. Também pode procurar a Escola Judiciária Eleitoral no TRE do Ceará.
tá? Nós ainda vamos fazer um webinário, talvez com as escolas públicas, e nós temos, ó, essa semana nós temos 2 formações, então a escola pode procurar. Também procura, se for uma escola pública, através mesmo da Secretaria de Educação, a SEDUC. Tiago, um rápido comentário sobre essa pergunta que eu fiz para a Lara. É muito importante também, né, o eleitor, pós-eleições, acompanhar, né, o que o político está fazendo ou está deixando de fazer, não é isso? Exatamente, Fernando, essa é a parte mais importante, viu? Independente do seu candidato ter ganhado ou não, você acompanhar o que o político está fazendo, de que maneira ele está administrando ali o seu gabinete, o que tem sido feito de verdade pela população. Inclusive, na grande maioria dos estados brasileiros, tanto nas câmaras de vereadores e deputados estaduais e federais, eles costumam deixar isso online no próprio site da Câmara, né, sobre os projetos, sobre gastos e sobre como ele está atuando. Lembrando que não é apenas de projetos que vive o Legislativo, viu? Tem também as cobranças e as fiscalizações, que também é dever aí do legislador. Bem, pessoal, o Papo de Redação, infelizmente, está chegando ao fim. O papo foi muito produtivo, né? Foi muito esclarecedor. Agradeço a cada um de vocês pela disponibilidade do tempo e pela participação. O Papo de Redação fica por aqui. Até a próxima.